Muitos encaram o juízo final, o juízo divino, como um processo para a condenação, como um processo para aplicar penas, para aplicar penalidades. Na verdade, irmãos, um julgamento, ele estabelece a justiça, ele confirma a justiça. O juízo final, o juízo de Deus, vai fazer a vindicação dos justos, a absolvição, e vai também condenar os criminosos, condenar os ímpios. Isso acontece em qualquer julgamento. O julgamento não é feito para condenar, o julgamento é feito para estabelecer a justiça. Veja, por favor, comigo o texto de Daniel 7, 22. Está falando do julgamento e de Cristo nesse julgamento. Ele julgou a favor do povo do Deus Altíssimo, pois havia chegado o tempo que deste povo começar a reinar. Veja, o Senhor Jesus vai julgar em favor do seu povo, em favor dos seus filhos, para que eles comecem a reinar. Está chegando o tempo que eles deverão reinar. O verso áureo da nossa lição diz que todos serão julgados. Veja como já vimos lá em 2 Coríntios 5, 10. É necessário que todos compareçam diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Isso está falando claramente, irmãos, o que você fez durante a sua vida, por meio do seu corpo físico. É isso que vai ser elemento para o julgamento. Vai ser elemento de prova para o julgamento. Veja também o texto de 1 Reis 8:32. Ouve tu nos céus, age e julga os teus servos, condenando o ímpio, fazendo com que pague por seus atos, e justificando o justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. O que diz esse verso, irmãos, é que o Senhor vai julgar para condenar o ímpio, mas vai fazer o quê? Vai justificar o justo. Justificar quer dizer o seguinte: declarar que não tem culpa. Todos nós temos culpas, irmãos, mas por causa do Senhor Jesus Cristo, de aceitar o Senhor Jesus Cristo, o seu perdão, de aceitar o seu sacrifício expiatório, nós somos declarados sem culpa. Declara que não tem culpa, que são inocentes, para retribuir como ele merecer. A retribuição do justo, o Senhor vai dar após o julgamento. No julgamento, irmãos, haverá duas classes de pessoas, e o Senhor Jesus ilustrou isso. Lá está relatado em Mateus 25, dos versos 31 a 45. Há os crentes que são identificados como ovelhas e vão estar à direita. Há os ímpios que são identificados como bodes e vão estar à esquerda. O que é que vai mostrar se eles são bons ou se eles são maus? Interessante, irmãos, o que vai mostrar é atenção às obras de assistência social. É como trataram os pequeninos, como trataram os necessitados, os carentes. Da maneira como você trata os que necessitam, você vai ser considerado bode ou você vai ser considerado ovelha. Ainda no texto de João 8, João 3, 18 e João 5, 24, diz lá que os crentes não serão julgados. Será que eles não vão ser julgados mesmo? A Bíblia diz que todos vão ser julgados. O que quer dizer esses versos? João 3, 18 diz assim: ele não é julgado. Esse verso deve ser entendido como assim: ele não é condenado. Ainda outro verso de João 5, 24 diz assim: não entrará em julgamento, que deve ser lido como não entrará em condenação. Nossa sentença, irmãos, é determinada, é definida pela nossa vida. Quando o Senhor estava falando de bodes e ovelhas, era o comportamento dos ímpios e dos santos que determinava qual seria o fim, qual seria a sentença proferida para cada um deles. Qual é a norma de julgamento, irmãos, deste juízo, do juízo final?
Veja Eclesiastes 12, versos 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, inclusive o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Sabe, nós estamos acostumados a falar que devemos guardar os mandamentos da lei de Deus, e daí simplificamos. Deus é amor, então devemos amar a Deus e devemos amar ao próximo. E não especificamos o que devemos fazer ou o que devemos deixar de fazer. Ora, Deus é amor, eu amo a Deus. Você ama a Deus, mas você obedece a Deus. O Senhor é meu Salvador, sim, mas Ele é o seu Senhor. Você deve a Ele obediência. Guarda os seus mandamentos, é o que está escrito lá em Eclesiastes. Guardar os mandamentos, observar, seguir os mandamentos. Como é que fazemos isso, irmãos? Aprendendo na palavra de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? Primariamente os 10 mandamentos, mas os outros mandamentos de Deus. A Bíblia apresenta muitos mandamentos de Deus para que a gente siga, para que a gente obedeça. Nós somos, irmãos, salvos pela graça. Somos salvos pela graça e somos justificados pela fé, mas nós vamos ser julgados pelas obras. Ora, mas então é salvação pelas obras? Por que é que nós vamos ser julgados pelas obras? Porque as obras são a única maneira de evidenciar a nossa salvação. Salvação, irmãos, não é um discurso. Ah, eu estou salvo, obrigado, Senhor, porque eu estou salvo. Mostre na sua vida, mostre nas suas atitudes que você está realmente salvo. É por isso, irmãos, que nós vamos ser julgados pelas obras. Como diz, vai trazer a juízo toda a obra, inclusive as que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. A gente às vezes pensa também em obras encobertas, somente obras más, pecados. Não, irmãos, tem muita obra boa, muito boa, obra santa, que nós não sabemos, que os autores não divulgam, que são anônimos, mas que fazem boas obras. Essas serão, no juízo final, serão esclarecidas, serão evidenciadas. Quero ler um texto da lição da Escola Sabatina. Lembre-se, não existe um decreto divino arbitrário que eleja alguns para salvação e outros para perdição. Cada um é responsável por seu próprio destino. Nós não estamos, irmãos, predestinados a morrer ou predestinados a viver. Na verdade, irmãos, o Senhor Deus quer nos predestinar para a salvação. Mas se nós não quisermos, nós podemos, pelas nossas obras, demonstrar isso. Podemos não aceitar o sacrifício do Senhor Jesus. No fim, o juízo não é o momento em que Deus decide nos aceitar ou rejeitar, mas o momento em que Ele indica qual é a nossa escolha final, se o aceitamos ou não, uma escolha manifestada pelas nossas obras ao longo do tempo. Como que vamos demonstrar que somos filhos de Deus? Como que vamos demonstrar que somos ovelhas? Fazendo a vontade de Deus, quer dizer, vai ser um comportamento, é uma atitude comportamental, agir de acordo com o plano de Deus, é uma escolha de vida. Durante a nossa vida, irmãos, nós escolhemos se queremos ser salvos ou se queremos ser condenados. Por incrível que pareça, mas é exatamente assim. É na nossa vida que nós fazemos essa escolha. E eu quero desejar que todos nós, irmãos, escolhemos a vida. Tem um texto na Bíblia que o Senhor fala assim: eu não tenho prazer na morte do ímpio, eu quero que todos vivam. Vive, creia, viva, porque é a vez de perecer, ó Israel. Que essa seja a nossa escolha. Viver pela graça, justificados pela fé e praticando boas obras que vão evidenciar essa salvação. Deus abençoe a cada um de nós.